triunfo, um lugar de paz. Pode sentar, amados. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, quinta-feira, obrigado. Quinta-feira, o pastor Ranilson ministrou aqui sobre o Salmo 23, eu estava lembrando aqui, e ele falou de descanso. Ele falou de descanso o povo da velha aliança, da antiga aliança, eles guardavam o sábado era o dia de descanso. Sábado era uma palavra hebraica, quer dizer descanso. Mas lá, se eu não me engano, é Colossenses, diz que aquele sábado, aquele descanso, era uma sombra. Tem alguns irmãos nossos que guardam o sábado, como a antiga aliança. Mas, amados, chegou um dia, essa é a nossa aliança, a aliança que nós estamos firmados, que o descanso, o sábado, não é mais um dia, é uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Jesus. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso descanso, amados. E quando ele estava ministrando, eu meditando enquanto ele falava, e aqui enquanto estávamos adorando, eu estava me enchendo com isso. O meu descanso é o Senhor. Pode dar sangue na canela, pode acontecer o que for. Tem uma sogra de um amigo meu que está morando lá no Rio Grande do Sul, e no meio disso tudo, amados, ela acometida de câncer, e o médico já desenganou, já deu. E eu falei para ele: Gilbert, eu creio até o final, porque o meu Deus é poderoso para ressuscitar, que dirá curar. Ele. E eu disse para ele assim, e estou dizendo para vocês agora, o pior que pode acontecer conosco é sermos promovidos para o céu. O pior que pode acontecer com ela ser promovida, receber o lucro de ir para o céu e estar com o Senhor. É o pior que pode acontecer, amados. Olha essa perspectiva que Deus nos colocou. Que coisa maravilhosa. E lá no meio dessa confusão toda, amados, ele dizendo, Marcelo, ele está em Porto Alegre, ele mora em Nova Petrópolis, mas está em Porto Alegre. E ele disse: Marcelo, as pessoas estão aqui andando para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. Mas elas ficam andando para um lado e para o outro, na capital de um estado como aquele. E ela está no hospital, e a água está chegando. A água está chegando. E ela, na situação que está, vai trazer ela aqui para Natal. Então aquele povo está sofrendo, amados. Sofrendo. Mas a gente está orando por eles, amém? Glória a Deus. Então, e nossos irmãos estão sendo guardados, já testemunhos de anjos assistindo nossos irmãos lá. Milagres, amados. Porque se as águas vierem, elas não nos submergirão. Deus nos sustenta. E essa palavra é verdade, essa palavra funciona, amados. Agora a gente está como os dias hoje, eu meditando com essa noite de hoje, eu até sonhei, ministrando aqui o que eu pretendo falar, mas Deus sabe, até agora nada que eu no sonho, mas vamos falando, né? Por enquanto o sonho não se cumpriu não, mas, amém. Amados, o profeta Jeremias, você sabia que o profeta Jeremias era chamado de o profeta chorão? Era conhecido o profeta chorão. Por quê? Porque ele não era fraqueza, amados. É porque ele chorava por causa da iniquidade que ele via. O pecado. Tinha um rei, se eu não me engano, Josias. Salomão, quando morreu, o reino se dividiu, Judá e Israel. E Jeremias, ele profetizava, ele foi contemporâneo ali de Abacuque e outros, e ele foi levantado para profetizar sobre Judá, que ficava em Jerusalém. E depois de Salomão veio o rei Josias, e foi um rei que quis
quis cumprir com a palavra de Deus, quis adorar a Deus, quis cumprir com o que Deus tinha para Israel, ser fiel a Deus. E ele morreu. E os sucessores dele não cumpriram, amados. E começou a iniquidade, começou um declínio espiritual. E Jeremias chorava. E eu vejo era um declínio espiritual, era um declínio moral, político. Eram falsos para ele, era perseguido. Jeremias era perseguido, falsos profetas, sacerdotes que maltratavam ele, porque ele falava a verdade. Ele profetizava: se continuar assim, vão sofrer, com as minhas palavras. Vai ter sofrimentos se continuarem se prostituindo com outros deuses, se continuarem com falsas profecias. E ele dava palavras proféticas de juízo, e eles maltratavam Jeremias. E Jeremias, o profeta chorão, ele, além do livro de Jeremias, ele escreveu também Lamentações de Jeremias, que são poemas, são coisas do coração que Deus colocou dele, de sofrimento, e ele expôs aquela situação toda. Mas lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 21, Jeremias diz assim: trarei à memória aquilo que me traz esperança. No meio daquele sofrimento todo, ele foi lançado em cova, sofreu, foi preso, prejudicaram muito ele. E ele, vendo aquele povo pecando, como é os dias de hoje, amados. Eu creio que se fosse chamar o nome da igreja, a igreja chorona, porque a iniquidade está grande, amados. Mas a bondade do Senhor está sobre a terra. A bondade do Senhor. A ponto, amados, que recentemente saiu uma resolução proibindo conversão nos presídios. Não sabem eles que isso não cabe a gente. A conversão é com o Espírito Santo de Deus. A gente só ministra a palavra. Quem converte é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se querem vir contra nós, estão perdendo tempo, porque a gente só lança a palavra, e o Espírito Santo da conversão vem dele. Mas, amados, e Jeremias diz assim: trarei à memória aquilo que me traz esperança. Você está trazendo à memória aquilo que te traz esperança? O que é que está diante dos seus olhos? No meio dessa turbulência, de tudo que está acontecendo na sua vida, o que é que você está trazendo à memória? O que é que você está colocando diante dos seus olhos? Porque Jeremias, eu tenho certeza que, por exemplo, ele trazia à memória o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 29. Ele, no meio desse sofrimento todo, mas ele diz, ele trouxe a memória: rapaz, está difícil, esse povo não quer saber de Deus, mas eu sei, mas eu fico com a palavra de Deus, que diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a vontade de Deus. Então aquilo, ele se alimentava daquilo. O próprio profeta Jeremias, ele falava assim: não, mas Deus disse que os pensamentos que Ele tem a meu respeito, a respeito desse povo, é pensamentos de paz, é pensamentos de trazer o que eles desejam no coração. E eu creio que ele ficava declarando aquilo, trazendo à memória aquilo. É semelhante a nós, amados.
Mas cabia a Jeremias, para ele se fortalecer, para ele se sustentar, ficar firme, de cabeça erguida, naquela situação que ele estava. Cabia a ele trazer à memória aquilo que trazia esperança a ele. É uma questão de perspectiva. Aquele irmão T.L. Osborne, ele dizia assim, que em toda situação existe a palavra de Satanás, a informação de Satanás, a informação de Deus, a palavra de Deus, e nós, que escolhemos para onde vamos. Porque tudo o que a gente precisava, Jesus já providenciou. Eu vejo aqui, vejo pessoas curadas. Ó, Gerson ali, o Gerson escolheu, porque o poder de Deus estava disponível na vida dele. E vejo outras pessoas. Quem aqui já foi abençoado? Quem aqui é sarado? É uma escolha nossa, amados. Pode a dor pode estar ali, o sintoma pode estar ali. Tem alguns irmãos que dizem, isso é uma mentira. Não é uma mentira, é uma verdade. A dor está ali, você está sentindo, mas é uma verdade. Mas existe uma verdade maior, existe algo mais poderoso, que vai subjugar aquilo, desde que a gente fique firme na palavra de Deus. E Jeremias, ele foi chamado desde a juventude dele, e ele se posicionou, Senhor, eu não, vamos ler como é que está dizendo lá, Jeremias 1:4. Quero falar um pouquinho de Jeremias, bem pouquinho. Que ele diz assim, a mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Sabia que o Senhor te conhece? Ele te conhece melhor do que você. Porque você pode ficar pensando que você é pequeno, que você não vale nada, mas ele está dizendo, você vale. E eu provo, eu dei o que tinha mais valioso por você. Ele fala e prova. Eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu tenho certeza que Jeremias lembrava dessa palavra, e aquilo mantinha ele erguido. Eu não sei o que é que Deus falou para você, mas eu tenho certeza que Ele deu uma palavra poderosa para você, mostrando quem é você. Traga a sua memória. Não fica olhando para o problema, não. Eu vou fazer uma brincadeira, eu já fiz aqui, a minha vítima da outra vez, eu não vou fazer com ela, não. Luciana, tu vem aqui? É outra vítima. Só escolho mulheres chiques e famosas. Luciana, olhe para a sua mão. Unha bem cuidada. Só que não. Não, calma. Né? Olhe para a sua... O que conhece? Não sei, é uma cor muito bonita, tudo muito bem cuidado. Quantos dedos você tem? Nessa mão, 5. Deu quase, mas você entendeu, lembrou o que eu falei? Foi com Renata. Eu perguntei, quantos dedos você tem? Aí você disse, nessa mão 5. Renata da outra vez disse assim, eu falei, quantos dedos você tem? Aí ela disse 5. Eu falei, quantos dedos você tem? Você não tem 5, né? Quantos dedos você tem? 20 dedos. Deu quase, né? Mas da outra vez foi melhor com Luciana, foi uma vítima melhor. O que é que ela fez?
Ela falou assim, obrigado. Depois escolheu outra vítima, mas essa não foi muito... Estava muito atento, acho que ela estava da outra vez. Amados, mas é isso que Satanás faz. Eu fiquei focando na mão dela. Aí quando eu perguntei, quantos dedos você tem? 5. Digamos que ela tenha dito 5. Tá, dá certo a brincadeira. Aí eu falei, quantos dedos você tem? 5. E essa outra mão? Aí eles eram 10. Eu disse, não, e os dedos do pé? 20. Mas é isso que Satanás faz. Ele pega a gente e vai afunilando a nossa visão. Ele vai limitando a gente. E ele não quer tirar dinheiro, não quer tirar saúde, não quer tirar essas coisas materiais. O que ele quer tirar da gente é a palavra. E ele fez assim com Jesus. Qual é a primeira coisa que Jesus, depois que foi batizado, que ia começar o ministério dele, a primeira coisa que Satanás fez? Ele quis duvidar da filiação de Jesus. Ele disse, se és filho de Deus, aí falou, se és, ele quis colocar em xeque a filiação de Jesus. Mas, pouco tempo antes, Deus tinha falado, eis o meu filho amado, eis o meu filho amado, e todos escutaram. Então aquilo, Jesus firmou naquilo também. Então, amados, é para a gente fazer a mesma coisa, a gente ficar com o que Deus diz a nosso respeito. O que Ele diz a nosso respeito. E a palavra é poderosa, amados. A palavra é tão poderosa. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 8. Nós somos dependentes da palavra de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Meramente com a palavra. Meramente com a palavra. Ele lançou uma palavra. E aquelas pessoas foram curadas e libertas de endemoniados. E lá em Marcos 16, 20. Não, antes vamos aqui para pertinho aqui, Mateus 8, o caso do centurião. O caso do centurião, aqui no 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Apenas uma palavra é o que nós precisamos, amados. Por isso que nós temos que ter essa palavra dentro de nós. Eu creio que Deus tem uma palavra específica para a sua situação. E há poder de Deus disponível na palavra. E aqui em Marcos 16, 20, vamos lá, Marcos 16, 20. Marcos 16, 20 diz assim. Vamos do 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Se você pregar a verdade, se você se firmar na verdade, sinais vão acompanhar. Quer seja na sua vida, quer seja na vida dos outros. A gente cantou aqui, proclama pelas ruas. Mas teve uma vez aqui e é a palavra que faz. É a palavra, o poder está na palavra. Não está em mim. O poder está na palavra.
Então, se eu manifestar a palavra, se eu pregar a verdade, se eu pregar a palavra, algo vai acontecer. Sinais seguirão, amados. Certa vez eu estava aqui no prédio e o rapaz, o ASG, o faz tudo ali, ele estava empurrando, eu estava com pressa, acho que vindo aqui para a igreja, e ele estava empurrando aquela lata de lixo grande, e ele parou, e eu saindo do elevador, e ele parando, e ele fez assim, e continuava, e fez assim, e eu olhando. E eu, quando fui passando, eu falei assim, o que foi? Esse é uma dor. Aí eu estava com pressa, só foi assim, sarado em nome de Jesus. E segui. Eu olhei para trás e ele disse, passou. É poder de Deus, amados. É poder de Deus. Simples. Porque a fé é simples. A fé é simples. E aqui, escrito em Atos, capítulo 10, versículo 22. Eu acho maravilhosa essa passagem. Ela é o centurião, né? O centurião... 10, 22. O centurião Cornélio. Diz assim, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Ouvir as tuas palavras, palavras de salvação. Meu católico não, né? Palavras de salvação, amados. A palavra salva, a palavra que é poderosa. E muito logo após, quando Pedro estava ministrando a palavra, ele estava apenas ministrando, expondo a palavra, eles foram batizados do Espírito Santo. Não teve imposição de mãos, não teve nenhuma intenção de Pedro de batizá-los com o Espírito Santo, mas apenas porque ele estava ministrando a palavra, algo sobrenatural aconteceu. Por isso que Paulo disse, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. O tempo todo, amados. Agora existe, a palavra funciona para quem? Para todo aquele para quem crê. A incredulidade, amados, que atrapalhou. Vamos ver o que está escrito lá em Marcos 5. Marcos capítulo 5. Marcos 5, 5. Não é Marcos 5, 5. Eu anotei errado. Deixa eu ver se é Mateus. Não é. Bom, foi aquela passagem onde Jesus foi na sua cidade e eles não receberam. Eles não receberam o que Jesus estava querendo operar. E a palavra de Deus diz que Jesus só pôde curar alguns poucos, impondo-lhes as mãos. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade travou o poder de Deus. E qual foi a resposta de Jesus àquilo? Na sequência diz assim, eu não me lembro... Mateus 13, né? É Marcos 6, né? Eu vou lá para Marcos, tá certo? Porque era o que eu tinha notado. Eu botei 5, 6. Marcos. Aí diz assim, o 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja, o poder de Deus não se manifestou apenas anunciando a palavra. Ele teve que ir lá impondo-lhe as mãos. E curou a poucos. Aí no 6 diz assim, admirou-se da incredulidade deles,
Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Qual foi a resposta de Jesus à incredulidade daquele povo? Daquele povo da terra dele. Ele saiu dali, mas aí foi ensinar as cidades circunvizinhas. Para o quê? Para gerar fé. Porque o resultado, a resposta à incredulidade é ministrar a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. E há dois tipos de incredulidade, amados. Há dois tipos de incredulidade. A incredulidade pela ignorância. Era das cidades circunvizinhas. As cidades que estavam ali ao redor, o motivo da incredulidade deles era a ignorância da palavra. E Jesus combateu isso ministrando a palavra. Não é a nossa, pelo menos da maioria. Não é o nosso caso, ignorância na palavra. Porque eu vejo aqui, a maioria conhecido, e vocês têm recebido palavras há bastante tempo. Então o motivo não é esse, de incredulidade, para o que quer que seja. Agora, o segundo tipo de incredulidade é da instrução, é uma incredulidade instruída. Foi o que aconteceu, eu creio, na cidade de Jesus. É o que acontecia com os fariseus, é o que aconteceu com os sacerdotes, é o que acontece com alguns irmãos nossos. Porque eles ficam, não, olha rapaz, se creres verás a glória de Deus. Jesus já te sarou. Ele disse, não, mas você não sabe o meu problema. Ele sabe aquilo. Ele disse, não, mas minha situação é diferente. Não, mas é isso aqui. Não, mas é aquilo. Não, mas é isso. Ele tem a instrução. Ele não é ignorante acerca disso. Mas ele fica procurando ou externando motivos que não existem para não crer. Que não seja assim conosco, amados. A palavra de Deus é simples. Esse rapaz, o que é que a palavra de esse rapaz que eu me encontrei lá, o que é que a palavra de Deus diz? Imporão a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Eu estava com pressa, eu não senti nada. Na verdade, eu só senti uma coisa. Eu só senti a vontade de impor as mãos nele. Foi a única coisa. Eu não tive nenhum outro tipo de sentimento. E eu só fiz o que a palavra de Deus disse. Sarado em nome de Jesus. E segui. E o poder de Deus se manifestou. É simples, amados. Quando Jana estava grávida, vocês já sabem essa história, mas eu vou contar novamente, porque eu tenho visitantes. Quando Jana estava grávida de Gabriel, a gente foi descobrir o sexo, a gente não sabia ainda, e o médico disse lá que ele estava com uma síndrome nos rins. E eu vi lá que os rins estavam bem dilatados. Mas só que antes, Deus tinha falado para Janaína, a gente orando, Deus falou para Janaína assim, eu vou te fazer uma mãe feliz. Olha que coisa linda. E quando aquele médico disse aquilo, rapaz, eu gelei. Eu gelei, porque filho é bênção, eu não tinha programado aquilo. Na minha programação, no que eu tinha, a minha concepção é saudável, é uma mãe feliz. E eu falei, e aquele homem falando aquilo, mas o que é que eu fiz? Fiquei calado. Fiquei calado. E ele disse assim, era uma terça-feira. E ele disse assim, olha, aí pode ser ou abortar, ou fazer uma cirurgia dentro da barriga, ou outro lá que eu não me esqueço. Aí se vocês têm que me dar uma resposta até quinta-feira. Aí tá certo. Aí a gente se levantou, aí eu falei para a Janaína, Jana, não fale nada com ninguém. Não fale nada com ninguém, eu não aceito isso. Deus disse que ia lhe fazer uma mãe feliz. Mas não vamos orar agora. E a gente foi para casa, eu fui orando em línguas, fui para casa, buscando uma instrução de Deus, amados. Eu falei, Senhor, o que é que eu faço? O meu filho, o meu primeiro filho, tão de expectativa, e agora isso.
E eu ali buscando a instrução de Deus. E não veio instrução nenhuma. Sabe por quê, amados? Porque eu já tinha. E eu fiquei lá insistindo, orando, Senhor, o que é que eu faço? E orando em línguas, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, já em casa. Até que Jana chegou assim, já chorando. Jana disse, Marcelo, ore logo aqui, que eu não estou aguentando mais não. E eu botei as mãos na barriga de Jana e falo, Pai, eu te dou graça porque a tua palavra diz que imporão a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Em nome de Jesus, repreendo esse mal. Eu não tive instrução específica, eu tive a instrução da palavra. E eu falei, pronto, Jana, está feito. E no outro dia eu embarcar. E quando eu embarco assim que chega, mas eu nem tinha contado a ela. E ela ficou sozinha aqui, assim, a única pessoa que sabia era minha irmã. Minha irmã. E eu disse, não diga a ninguém. Porque o que é que eu imaginei? O que é que eu imaginei? A palavra de Deus diz assim, não desprezeis os ardis de Satanás. As estratégias de Satanás. Eu pensei o seguinte, não vou estar aqui. Vai dizer para minha mãe, para minha sogra, para o pessoal, ai meu Deus! Ai, não que eles fossem fazer isso, mas eu imaginei isso. Eu falei assim, então não diga. Aí além da minha irmã que estava na hora, eu falei que mais um casal que eu sabia que era de fé. Não foi, Jana? Não foi, Ângela? E eu falei, só isso aqui para o quê? Para na minha ausência ajudar a Jana. Porque eu sabia que eles eram de fé. E eu não queria drama, aquele negócio todo. Não que eles fossem fazer, eu repito. Mas não queria correr esse risco. Mas aí eu cheguei, viajei. Eu já viajei tranquilo. E quando eu cheguei a bordo, aí trabalhando, quando deu 11 horas, 11 para meio-dia, eu falei, vou ligar para casa. Vou ligar para a Jana. Aí quando eu liguei, amados, o alô dela, eu já vi que estava tudo bem. Ela foi fazer, falamos com um amigo nosso, foi fazer o exame novamente e estava tudo normal. Aleluia. Mas mesmo assim o pessoal ficou, amados, a gente não pode, a gente tem a sabedoria de Deus, tem uma sabedoria disponível, e a gente tem que trabalhar com resultados. Evangelho é resultado, é poder de Deus para ter resultado, em tudo, amados. E ele mesmo assim falou assim, não, mas ele é bem conhecido aqui em Natal, mas vamos acompanhar ele 6 meses. Vamos acompanhar ele 6 meses, porque para ver. Então a gente levou para uma médica nefrologista. E ela falou, mas vamos passar esse remédio. Aí passou um remédio. Aí uma amiga nossa foi e disse, olha, esse remédio aí dificulta o crescimento dos dentes e dos ossos. Aí, como a gente estava crendo, eu falei, não vamos dar. Olha, veja bem, era algo que a gente estava crendo. A palavra de Deus diz assim, tenha uma fé não fingida. Então foi uma coisa nossa. Aí não contou para ninguém. Não vamos dar. Mas a médica disse, durante 6 meses, aí todo mês a gente ia lá, todo mês. E ela disse, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Quando foi no 6º mês, ela disse assim, está tudo bem. Mas possa ser que seja por causa dos remédios. Que ela pensava que a gente estava dando. Possa ser que seja por causa dos remédios. Então vamos suspender o remédio. E trago aqui o mês que vem, até hoje. Não voltamos. E está aí Gabriel. Mas essa palavra funciona, amados. Todo aquele que crê nessa palavra vai ter o resultado. Vai ter resultado, amados. Amém. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 20. Eu vou entrar em outra. Lucas 5, 20. A cura do paralítico de Cafarnaum. A partir do 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se, olha, ele estava ensinando a palavra. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. Olha que interessante. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder de Deus estava com Jesus para curar.
Guarde isso aí. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Olha o 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Vendo a fé, o poder de Deus estava disponível ali. Aqueles amigos e aquele aleijado, ele teve uma ação correspondente. E Jesus, vendo a fé deles, vendo através das ações deles, tu estás curado. E ele foi curado, amados. O que é que eu quero destacar aqui? Naquele momento, o poder de Deus estava com Jesus. As pessoas vinham de todos os lugares, para tocar as orlas de Jesus, para tocar em Jesus, para Jesus olhar para eles, o que fosse, para Jesus dar uma palavra. Por quê? Porque o poder de Deus estava com Jesus. Aí certa vez, uma das vezes que Jesus apareceu para Kenneth Hagin, foram várias vezes. Uma das vezes, Jesus falou assim para ele: quando eu estava aqui na terra, o poder de Deus estava comigo. As pessoas vinham até mim para serem curadas, para receberem, para ser manifesto o poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus estava comigo. Mas, ele falando para Kenneth Hagin, depois que veio o Espírito Santo, depois que eu subi, o Espírito Santo veio, o poder está em todos os lugares. Há poder de Deus aqui, amados. Há poder de Deus na sua casa. Há poder de Deus nos hospitais. Na sequência ele falou: há poder de Deus nos hospitais, nas universidades. O poder de Deus está disponível. Para quem? Para os crentes? Não. Para os evangélicos? Para os católicos? Não. Para os que creem. Para os que creem, amados. Ali está disponível o poder de Deus. Aqui, o poder de Deus está disponível aqui. Olha o que é que está acontecendo aqui. Eu estou ministrando a palavra de Deus. Eu não estou ministrando a palavra de Marcelo. Eu não estou ministrando a palavra de Palhano. Eu não estou de Cicrano ou de Beltrano. Eu estou ministrando a palavra de Deus. E o poder de Deus está disponível. Mas somente para todo aquele que crê. Se esse poder está disponível, a gente tem que aprender a lidar com ele. Ele está disponível, assim como a energia. Nós temos aqui uma usina de energia solar. Durante o dia ela gera energia. Então tem energia disponível. Mas se a gente não ligar, não apertar o interruptor, ela não vai se manifestar. Assim é o poder de Deus. Nós precisamos ativar o poder de Deus. Esse poder está disponível onde quer que a gente chegue. No carro, no comércio, nos negócios, nas audiências. Tem poder nas ruas, há poder de Deus disponível. Mas nós precisamos ativá-lo. Assim como essa energia. Nós precisamos ativar. E como é que a gente ativa? Você passou um livro aqui de Charles Capps, não foi? Ativando Fé e Confissão, ativando o poder de Deus, de Charles Capps, não é isso? Como ativar o poder de Deus? Como é que a gente ativa o poder de Deus? Disponível na sua vida. Disponível na minha vida, disponível a todo aquele que crê, através da fé, crendo.
É crendo que nós ativamos o poder de Deus. Então nós temos que proclamar essa palavra. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus perfeita para cada situação em que nós estamos lidando. E a gente tem que agir correspondente. Uma ação correspondente a essa, para que o poder de Deus seja ativado. Por isso que eu declaro agora, em nome de Jesus, pessoas sendo curadas, poder de Deus se manifestando aqui e cura se manifestando. Instruções do alto para problemas sendo resolvidos agora. Quer seja através de sonho, revelação, uma conversa, uma instrução, uma palavra de sabedoria, mas problemas sendo resolvidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, desde sempre foi assim, através da fé. E a fé é crendo com o coração e falando com a boca. Vamos ver como foi a situação de Davi, quando se deparou com Golias. Onde é que Davi ganhou aquela batalha? Foi quando ele se deparou com Golias? Foi muito antes, amados. Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Davi chegou lá, Davi chegou lá para trazer o lanche para os irmãos e se deparou com aquela situação. O povo mais poderoso da terra sendo intimidado por um homem. Era o povo mais poderoso da terra. Por quê? Porque eles tinham Deus, por causa do Deus dele. E ele, todo dia, de manhã e à tarde, Golias se levantava e fazia medo a eles. E eles acataram no coração deles aquele medo. Aquela instrução de Satanás na boca de Golias. E chegou Davi lá e viu aquela situação e disse: quem é esse que desafia o exército do Todo-Poderoso? O povo mais poderoso da terra. E ele diz assim, lá no versículo 31, 1 Samuel 17, 31. Ele disse: eu vou lá derrotar esse cara. E no 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse: eu derroto ele. Aí foram lá anunciar a Saul, e Saul disse: chama ele aqui. Aí Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Isso aqui foi o primeiro desafio de Davi. E ele disse: rapaz, quem é você? Saul disse: quem é você? Quem é você? Você não conhece ninguém. Você não tem um estudo suficiente. Você não tem dinheiro suficiente. Esse projeto é muito grande para você. Você não vai ser curado. Olha o que é que o médico disse. O médico disse que não tem jeito mais. Foi isso. Esse foi o que... a primeira batalha de Davi. E ele não se entregou. Saul quis, a boca que está... Quem estava influenciando Golias estava influenciando Saul aqui. E Davi disse: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi. Presta atenção, disse mais Davi. Saul disse, mas Davi não ficou calado. Ele falou uma mentira, Saul falou uma mentira, Davi era moço, não era guerreiro, chegou ali, não estava nem no exército. Homem, quem é você? Você é ninguém. Você não tem histórico. Você
não é nada. Você não tem condições. Não era uma mentira. Ele realmente era moço, realmente não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Mas existia uma verdade maior. Existia uma verdade maior. Assim como existe uma verdade maior para nós hoje. E disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Veja que é o Senhor. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu, aí pronto. E quando isso foi a primeira batalha foi aquela. Às vezes, amados, pessoas que nos amam, pessoas que estão ali torcendo por nós, mas eles vão dizer, Marcelo, tu não tem condições não, Marcelo. É muito grande para você, tu vai se decepcionar. Ele disse, não, mas Deus falou comigo. Mas Deus me disse, eu fico com a palavra de Deus. Às vezes, pessoas que nos amam. Sabe o que é que Deus disse para mim uma vez? Eu estava numa situação e todo mundo dizendo, inclusive meus pais, Marcelo, rapaz, não vai dar certo, não vai dar certo. E aquilo começou a criar uma dúvida em mim. E Deus foi e me deu uma palavra, eu disse, pronto, eu vou ficar firme. E eu falei assim, Pai Senhor, por que que eles estão falando isso? Como é que eles estão falando? Eu sei, meu pai e minha mãe. Por que eles estão falando isso? Me tirando as forças, me tirando, a ponto de me causar dúvida. Aí Deus, sabe o que é que Deus disse para mim? Ele disse assim, eles não são obrigados a crerem. O que eu tratei com você, eu tratei com você. Foi comigo que Deus tinha tratado. Foi com você que Deus tratou. Amados, para a gente ser firme nas coisas do Senhor, na nossa vida, para a gente ter uma vida vitoriosa, a gente precisa meditar na palavra, a gente precisa confessar a palavra, e a gente precisa ter comunhão com o Senhor, porque tem coisas preciosas que Ele tem para nos instruir, coisas muito maiores do que nós. Se você pensa que é grande, Deus tem coisa maior. Porque não diz respeito a gente, diz respeito a Ele. Diz respeito a Ele. E é simples assim. Deus, está escrito, não é assim como é, por mais sabido. Diz assim, está escrito, eu creio, ponto final. Está vendo como é mais sabido? Está escrito, eu creio e ponto final. Que tal a gente entrar nesse patamar? Deus não quer que, amados, Deus não quer que só que a gente ande em vitória apenas, tudo providenciado. A gente quer que a gente seja canal para outros. Que tal sair desse patamar? Que tal a gente chegar num lugar que todas as nossas necessidades supridas, todas as nossas contas pagas, a gente tende em abundância para abençoar outros. É uma boa proposta? Porque Deus quer, amados, que a gente influencie. E aquele poder que Jesus falou para Kenneth Hagin, que estava disponível, está disponível lá no navio também. Como eu falei aqui da outra vez, tinha 2 homens lá e eu orei e eles foram batizados do Espírito Santo. Aquilo foi poder de Deus. Mas o que é que eu fiz? Juntei alguns versículos, falei para eles, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Eu vou me pôr a mão sobre vocês vão ser cheios do Espírito Santo. O que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo. Simples. Eu sei que tem uns irmãos que são mais jeitosos. Faz uma munganga, o negócio acontece também. Eu não sei fazer munganga nesse nível. É simples. É o tipo de munganga que eu faço. Amém, amados? E agora, para encerrar, o Wesley ministrou sobre isso. Terça-feira, o nosso apóstolo Guto
ministrou sobre isso. Eles ministraram sobre o maior inimigo da nossa fé. O maior inimigo para a gente andar nesse poder. O maior inimigo para a gente ter resultados. Em tudo nosso. Qual é? Falta de perdão. A falta de perdão é o maior inimigo para a nossa fé. Abra em Marcos 11, 23. Bem conhecido nosso. Para encerrar, amados. Aqui em Marcos 11, 23, o que é que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava ensinando a gente a como tratar uma figueira? Como tratar uma árvore? Será? Ele estava ensinando a gente como a fé funciona. Como é para a gente fazer na nossa vida. Aí diz assim, 11, 23, diz assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Poderoso, né? Mas vamos ler o resto. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Poderoso. Mas aí no 25, ele diz assim, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Uma palavra poderosa, que a gente sabe de cós salteado. Eu vou dizer, eu vou confessar, mas eu não perdoo o irmão. Trava, amados. Eu vou orar e vou crer que recebi, mas se não perdoar, vai travar. E o perdão, amados, é uma questão de perspectiva. Eu sei que você foi muito magoado, eu sei que você foi muito doído, doeu muito, por isso que você não consegue perdoar, porque foi muito grave. Mas, amados, naquele dia, quando você estiver diante do Senhor, quando acontecer com você o que está escrito, depois da morte segue-se o juízo, e você não perdoou o seu irmão, por aquilo tão doído, aquilo tão grave que ele fez, mas você não foi estar com o Senhor, se você não tem mais nenhuma chance, depois da morte segue-se o juízo, e você chega ali, e você vai para um lugar que Deus não projetou para você, aí aquela ofensa se torna tão pequenininha, se torna tão insignificante, se você colocar o dano que foi causado a você e o inferno. Fica tão pequeno, amados. E a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você perdoando seu irmão e andando em fé, você comerá do melhor desta terra. E irá agradar o seu Pai. Qual o prejuízo disso, amados? Mas se você não andar em fé, por causa, por exemplo, que eu estou citando, por uma falta de perdão, você não comerá o melhor desta terra. Então tome sofrimento, tome cacetada do Satanás, e você não vai agradar o seu Pai. E se você persistir, naquele dia, não vai ter mais jeito. Eu sei que nós somos da fé, a gente fala pouco inferno, mas o inferno é real. O inferno é real. E aí?
Vale a pena? Vale a pena guardar esse rancor? Vale a pena? É tão grande assim mesmo? Assim que eu já contei essa história aqui, amados. Assim que eu me converti, tinha um camarada, eu acho que foi a única pessoa que eu odiei na minha vida. E ele andava de moto e eu ficava, tomara que cada moto se esborrache todo. Eu pensava em estar com a arma para atirar nele. É porque meu pai criava galo de raça, de briga. Desde pequeno que eu como ovo de galinha de briga, por isso que eu sou brabo. Mas eu pensava, amados. Eu pensava. E eu disse assim, Senhor, eu não posso ficar desse jeito que agora eu sou crente. Mas Senhor, é tão doído, é tão... E ele nem sabia, amados, que eu sabia que o que ele tinha feito. E até hoje nem sabe. Porque eu fui, o Senhor me ajude. Seja sincero com o Senhor. Tem uma pessoa maravilhosa aí dentro de você para lhe ajudar. E eu falei, Senhor, me ajude, que eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar pensando isso. Eu agora sou crente. Eu agora sou crente. É simples, amado. Você é crente agora. Você é crente. Rapaz, eu não sei o que é que Deus fez não. Mas uns 3 meses depois, eu me deparei apertando a mão daquele camarada. Eu esqueci o que ele fez contra mim? Não. Mas eu procurei, amados, aquela raiva e não achei até hoje. Foi uma obra do Espírito Santo na minha vida. E até hoje eu não precisei falar com ele. Porque se teve isso também. Teve uma tarde que eu falei, rapaz, eu querendo resolver aquilo, amados. E eu disse assim, eu vou lá falar com ele. E se for para a gente sair no tapa, a gente vai sair no tapa. E se for para... vou resolver. Mas eu falei, se eu vou, Senhor. Eu vou e fiquei, eu vou. E foi me dando um sono, amados. Eu vou. Aí sabe quando você está assim, meio dormindo, meio acordado? Eu escutei assim um não. Eu escutei um não, amados. E eu sabia que era para aquilo. Não, isso é desde pequeno. Eu estou mais manso porque misturou. Não cria mais tem uns ovos de granja agora. Mas eu sou um manso porque o Espírito Santo está em mim, tá bem? Então, amados, eu até hoje, eu sei o que aquele homem fez contra mim. Ele não sabe que eu sei, eu me encontro com ele. E eu não sinto nada, amados. Nem mesmo indiferença. Eu quero o bem dele. Eu quero o bem dele. Hoje ele é crente. É a mesma família. Mesma família. Amém, amados? Há poder de Deus aqui para você perdoar. Há poder de Deus se você dar uma guinada na sua vida e abrir a sua boca e dizer, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Nenhum mal chegará à minha casa. Os meus filhos são bênção. Abra a sua boca e diga a verdade. Não minta contra a verdade. Você é sarado. A sua família é uma bênção. Você é um instrumento de Deus para alcançar muitos, amados. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, amados. Decida meditar e declarar essa palavra. E ir mais profundo nas coisas do Senhor. Deus tem muito para fazer. Deus tem muito para realizar na nossa vida e através de nós. Nossa vida é boa, amados. Nossa vida é boa. Amém?
Tem alguém aqui, há poder de Deus aqui para salvação. Há poder de Deus para salvação. Eu não quero meter medo não, mas se você ficar com medo disso, é um bom medo. Quem não fez Jesus Senhor da sua vida, não vai para o céu, amados. Eu me converti com uma palavra semelhante a essa, amado. De medo. Tem alguém aqui que não fez Jesus Senhor da sua vida e quer fazer agora, para se garantir, primeiramente no céu. E você vai, aqui nessa igreja, você vai aprender coisas maravilhosas, que vão promover a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus familiares, dos seus vizinhos. Você vai promover vidas. Tem alguém que não fez Jesus Senhor da sua vida e quer fazer agora? Dê um sinal com sua mão. Não? Dá tempo. Hein? Dá? Dá tempo? Sei não. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém, amados? Amanhã eu estou embarcando, amados. Chegou. No instante vai embora a folga. Amanhã eu estou embarcando. E um abraço para todo mundo, amém? Amo muito vocês. Aqui é a minha... Olha aí, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindo, meu irmão. Qual é o seu nome? Francisco Gomes, dirigente de louvor, afastado dos caminhos do Senhor. Ó, tá voltando para os caminhos do Senhor, amém? Aleluia. 5 anos dirigente de Ó louvor. a voz. 5 anos dirigente de louvor da Assembleia de Deus. É minha esposa, aquela que está ali, ó. Ela já é do Senhor? Hã? Ela já é do Senhor? Ela não, ela vai voltar. Ela tá Quem é, amada? Aquela de branca ali, ó. Tô vendo. Dirigente de louvor, 5 anos da Assembleia de Deus. Você quer também? Olha, lá vem ela. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É Francisco, não é isso? Aleluia. Glória a Deus. Aí ele fala assim, a voz. É. Dirigente de louvor é sempre assim com a voz mesmo. É. Mas a voz Amém, não salva amados. não. Deus abençoe. Bem-vinda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Parabéns, viu? Nunca mais os mesmos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode levar eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Francisco. Ele vai, acompanhe eles aí que eles vão. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, amém? A festa, viu? A festa no céu. Amém, amados? Então, como eu estava dizendo, enquanto o outro vem, né? Eu amanhã vou estar viajando. Sintam-se abraçados. E eu creio que em breve vou estar de volta aí, amém? E sejam abençoados, em nome de Jesus. Pastor Nilson, aleluia.